contrário àqueles 7 do atual Código de Processo Penal vigente, e também da proposta do primeiro projeto. Isso, eu sou favorável a 8 jurados, diferente do que é hoje. Muito bem. E o doutor Mauro, é favorável? Eu sou totalmente favorável a 8 jurados, inclusive a comissão do primeiro anteprojeto, do Renato Casagrande, foi presidida pelo ministro Hamilton Carvalho, que vai se aposentar agora dia 9 de maio. Eu sei disso. 9 de maio. O Hamilton Carvalho, um grande entendido de júri, ele explicou, por A mais B, que o certo seriam 8 jurados e não 7, para dar uma condenação de 5-3, como disse o De Paula, mais firme. Mas houve comentários na hora da votação e voltaram os 7 jurados. Então, eu sou totalmente... Mas o outro projeto são 8. Então, eu sou totalmente favorável. A condenação por 4-3 é um absurdo. Eu também acho. É uma decisão teratológica, monstruosa, um voto apenas, enquanto que 8 jurados não. A condenação sendo por 5-3, esses 2 votos de diferença dão uma tranquilidade. Dão uma sustentabilidade. A palavra que você usou está perfeita. Sustentabilidade. Um voto apenas é uma coisa muito teratológica. Claro. Muito bem. Agora, eu vou, caro telespectador, não contrariando os nossos convidados, é óbvio, porque eles é que têm a palavra, eles é que comandam, entre aspas, o espetáculo. Não é? Eles é que estão dizendo a você, caríssimo telespectador, como funciona. Não é? Mas eu quero fazer um comentário em defesa do presidente do Supremo Tribunal Federal, porque, como foi mencionado aqui, não é? Porque pelo fato de que esse pedido esta pausa que deram foi no tocante a que o Supremo Tribunal Federal primeiro examinasse todo o projeto. Isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque vai ser examinado por experts, por magistrados do Supremo Tribunal Federal que conhecem o direito, conhecem a jurisprudência e conhecem também os meandros do Tribunal do Júri. Então, esta é a parte que eu quero fazer, doutor Mauro, doutor De Paula, porque eu soube que foi nesse sentido. Foi nesse sentido. Foi mesmo? Foi nesse sentido. Muito bem. Inclusive o CNJ quer dar ideias também. Então o César Peluso, o ministro, pediu mais calma, porque já queriam aprovar a toque de caixa. Muito bem. Eu queria... Agora, qual é uma outra peculiaridade, por favor? Existem 2 muito interessantes. Então, por favor. E essas 2 foram mantidas, tanto no Renato Casagrande, o senador. Aliás, é uma curiosidade. O senador Renato Casagrande, que é o coordenador do processo penal, ele é engenheiro florestal. Olha só. Mas engenheiro florestal ele deve entender um pouco também da parte criminal das florestas. Não, do direito ambiental penal. Porque direito ambiental penal é significativo. Mas foi muito comentado isso, que ele é engenheiro florestal. Bem, mas então o seguinte, eu vou resumir em rápidas palavras. Houve mais 2 alterações para o júri espetaculares. Quais são? Que são as seguintes. A primeira, o jurado ele não será mais perguntado se houve a morte, se o laudo necroscópico, se ele concorda com o laudo necroscópico. Mas não sobre a materialidade. Não será perguntado mais sobre a materialidade. Então tá bom. Porque os dois projetos já decidiram que o juiz da pronúncia, o juiz togado, o juiz vitaliciado, concursado, togado, já decidiu que houve a morte. Então, o jurado não há necessidade dele responder que houve a morte ou não. Se houve materialidade ou autoria. Exatamente. Então, já está decidido. Já começa o julgamento, depois da pronúncia transitada em julgado, com a pergunta: o jurado absolve o acusado ou não? O jurado absolve o acusado. Então,
Essa modificação de que o jurado, que é leigo, não mais vai falar sobre o laudo necroscópico, é uma coisa muito boa. E a segunda... O doutor acha boa? Boa, muito boa. Ou porque o magistrado vitaliciado Claro. já decidiu isto. E houve recurso ou não. O jurado não tem que entrar nos meandros do laudo necroscópico, se realmente se houve uma causa superveniente independente ou não. Isso é uma matéria de direito. Claro. E o júri é matéria de fato. Claro. E finalmente agora vem a bomba. A bomba. A bomba, eu sou totalmente favorável. Eu vou falar 1 minuto sobre essa bomba. 1 minuto. Vou colocar no Que é a seguinte. relógio. 1 minuto. O poder emana do povo e em seu nome será exercido. Essa é uma norma fundamental. O jurado, ele deve ser, o jurado hoje em dia não é mais o jurado de antigamente. O jurado hoje em dia tem internet, tem celular. Todo mundo tem internet, o jurado é atualizado. Uma dona de casa conhece tudo, um mecânico conhece. O jurado de hoje em dia é um jurado atualizado pela internet. A internet mudou o mundo. Então, o jurado de hoje em dia, o povo, deve ser valorizado. Ele deve ser elevado para dar uma decisão do povo nos crimes dolosos contra a vida, evidentemente. Homicídio, tentativa, etc. Então, encerrando a minha observação, agora os jurados, depois dos debates, ficarão 1 hora, até 1 hora, trocando ideias, refletindo, sem juiz, sem promotor, sem advogado, sem ata. O mais velho que comanda, trocando ideias. O que o colega achou sobre a testemunha? Essa testemunha compra. Eu acho. Vamos dar voz. Só para terminar o meu pensamento. Pois não. Laércio, vamos dar voz ao povo. Vamos dar voz ao povo, voz aos jurados. Não tem cabimento o jurado entrar mudo e sair calado. Ele tem que se manifestar. Pelo menos. Mas isso na sala secreta. Numa sala secreta, exatamente. Muito bem. Depois haverá votação. Essa era uma pergunta que eu ia fazer no segundo bloco. Tá bom. Mas, como você já se adiantou, eu quero perguntar aqui ao doutor De Paula o que o senhor acha da manifestação do doutor Mauro Otávio Nassif no tocante especificamente a essas duas colocações. Olha, outro dia eu estava lendo uma reportagem de um desembargador do Rio de Janeiro, ele falando sobre a fundamentação do juiz togado e uma possível fundamentação de um jurado para poder decidir a causa. Ele disse que já ouviu juradas dizer o seguinte: eu absolvi porque ele é bonitinho. Eu absolvi porque ele é simpático. Nossa. Porque ele é sorridente. E essa fundamentação, se viesse aos autos, seria passível de nulidade. Porque não é esse o objeto do tribunal do júri. É óbvio. Agora, o fato do jurado se comunicar não significa necessariamente que ele está fundamentando a sua decisão. Às vezes um jurado ficou na dúvida, não entendeu direito, na hora que a defesa estava falando, o promotor estava falando, ele estava pensando na dívida, passou algo desapercebido, ele não se atentou. Então essa troca de ideias entre os jurados, eu acho válida. Dá mais consistência a ou acusação ou absolvição. Eu acho válida, muito válida. Esta é a preparação para a próxima pergunta, porque antes de eu chamar o intervalo, é o que eu vou fazer daqui a 30 segundos, eu tenho que explicar ao telespectador que a soberania do júri, ela é importantíssima no nosso país, porque realmente o poder vem do povo. E inicia-se o julgamento pelo tribunal do júri com a manifestação bastante relevante, no sentido de que há o princípio da incomunicabilidade. Então nós temos aqui uma distorção que eu sou obrigado a colocar para você, telespectador. Inicia-se o júri com o princípio da incomunicabilidade e, de repente, os jurados
passam ao princípio da comunicabilidade e depois retornam à sala do julgamento. Mas você aguarde. Vamos chamar um intervalo, que no segundo bloco nós vamos discutir este problema que foi colocado agora. Até já. Não saia daí, hein?